Eu não atendi a minha parceira sexualmente, eu coloquei o meu casamento em risco e eu dei liberdade para ela separar de mim totalmente justificado. A mulher casada precisa ir pra cama com o marido, mesmo sem vontade, quando o marido está querendo? Olha. Não é minha essa pergunta, hein? Tá. Foi você que esconde essa? Olha aí o segredo Então vamos é ver, mais... peraí. Porque tá, isso aqui já passou pelo Papo no Grau algumas vezes, porque tem pessoas que falam, acho que, não sei, eu não entendo nada, tá, da palavra da Bíblia nem nada, mas falam muito, quem trabalha com essa parte de pastores, que trabalham nessa parte com religião e tudo mais, falam muito que tem alguma passagem, assim, alguma coisa assim na Bíblia. Tem que agradar o marido. Obrigações conjugais. Obrigações conjugais, que é a responsabilidade da mulher manter essa parte ali, né? O homem satisfeito. O que eu acho é o seguinte, agora é uma opinião minha, não é uma regra, tá bom? O que eu penso sobre isso. É claro que no casamento vai ter um momento que nenhum dos dois vão querer e tem que respeitar, não é todos os dias que vai ter sexo, a não ser que os dois gostem muito, mas tem que ter o respeito, o limite, mas tem que, não é nem sobre o fato dela não querer, é sobre ela pensar o porquê que ela não quer, entende? Por que ela não tá sentindo desejo? Por que ela não tá sentindo atração? Por que faz muitos meses que os dois não se relacionam? Não, mas a pergunta é, ela tem que ir mesmo não querendo? Não, mesmo não querendo, Essa é a não. pergunta? Ela tem que repensar. Essa é a pergunta. E analisar, e conversar com ele, mas Pra mesmo fazer a não querendo, vontade não. dele. Não. Passar dos seus limites, não. Mas ela tem que repensar. Porque eu acho que pros dois, dentro de um casamento, precisa ter ali o momento a sós, o momento a dois, pra ter ali também o esquentar mais. Mas passar dos seus limites pra transar com um homem só pra agradar, não. Com certeza. O que vocês acham? Eu acho o contrário. Eu acho assim que cada ambiente de um relacionamento. Desculpa, mas assim. Não estou contra você. Não estou sem contra você. vontade pra agradar ele? Então, é que a gente tá falando de transar com um cara sem vontade dentro de um casamento. A gente não pode esquecer que é o mais importante. Transar sem vontade em qualquer outro ambiente, eu acharia extremamente condenado. Mas dentro do casamento? Mas Dentro do casamento, eu acho assim. Ninguém é obrigado a casar, Tô até vendo ninguém os é obrigado comentários desse corte, hein? ninguém é obrigado a estar dentro de uma situação romântica que não esteja preparado ou que não como que eu posso falar assim, não se encaixe. Por exemplo, existem relações de swing. Mas aí eu te pergunto, o homem quando não tá relações com vontade e ele não sobe no momento, aí a mulher quer muito. Ela como larga é que dele funciona? e arruma um cara que dê no couro. Então acho... assim, se a gente for levar na Bíblia, só tem 2 motivos pra você terminar. Adultério e morte. Uhum. E aí tem violência, um monte de coisa que são motivos de separação de corpos, mas não liberta você de casar com outras pessoas. Mas como a gente não está falando da Bíblia, se a gente falar da Bíblia como você começou o assunto, é uma situação. Mas vamos falar num ambiente de romance mesmo. Eu acredito que existem vários... O relacionamento não é uma chavinha onde ou é assim ou é assim. Existe... Hoje as pessoas... A gente tá vivendo num mundo... Eu sou contra falar sobre modernização, mas não tem como a gente não falar isso, porque depois que foi inventada a internet, se a gente ignorar isso, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente não vai conseguir trabalhar sem internet, a gente não consegue se relacionar sem internet, a gente não consegue criar filhos sem internet, a gente não consegue, é um tema. A gente tem que aprender a viver. Eu acho que dentro dos relacionamentos do casamento atual, eu acho que existem regras pra você fazer ali que são imutáveis. É a espinha dorsal. Eu acho que o sexo é a espinha dorsal de um casamento, ele é a espinha dorsal. Concordo, é então, tipo assim, é a mesma coisa da alimentação. A alimentação algumas proteínas, elas são dorsais, elas são, tipo assim, a estrutura da sua alimentação. Você pode passear no açúcar, você pode passear em algumas coisas, mas, por exemplo, a proteína e coisa, você não pode ficar, algumas coisas você não pode ficar sempre, senão você realmente adoece. Então, eu acho que existem algumas coisas. A fidelidade, o sexo e algumas outras coisas que eu não tive tempo de pensar aqui, são espinhas dorsais que formam um casamento. Uma vez que não tem, ele se rompe já por natureza. A mulher que não queira fazer e o homem que não queira fazer, é como se ele tivesse destruindo o casamento dele e ele mesmo, não adianta colocar a culpa nos outros. Entendeu? Eu não atendi a minha parceira sexualmente, eu coloquei o meu casamento em risco e eu dei liberdade para ela separar de mim totalmente justificado. Qualquer um na rua vai falar. Ele não deu no couro, filho. Vai falar pra mulher. Ele não deu no couro e você é uma mulher ativa sexualmente, largou dele e ninguém vai apontar o dedo pra você, não. Ninguém vai condenar, acho que nem o pastor da igreja, quase. Porque hoje o sexo, ele é uma espinha dorsal do casamento, entende? Mas você não acha que tem que repensar o porquê que a mulher não tá sentindo tesão
nunca, há meses. Às vezes o cara tá sempre estressando ela. Não, sim, Às vezes o cara sim. não faz nada, Não, exato. sabe? Se tiver E quer o motivo... sexo. Não é disso. Se tiver motivo válido, óbvio, de ela não transar, por exemplo, ela tá com falta de hormônio, o cara também... Como Sim. também se o cara tá impotente por causa de algum É disso que eu problema, tô falando, ele tá com sim. problema médico, ele toma um remedinho, uma testosterona, ele toma um Breganite, um Tadalinha de 5 em 5 todo dia, ele vai... Apimentar mais, ele vai conseguir reagir. Agora, vamos imaginar que nada disso deu certo. Vamos imaginar que você tentou... a menina não tá... Tem mulher que no período de... Isso, né? Não é isso, não tem é nada a só pelo consertar. querer ou não, Ela né? não querer, eu tô bem, eu não quero. Eu não quero. Eu não acho que uma pessoa realmente, se ela não tiver algum problema, ela não vai quer querer. ela aponta Ela de não vai querer. querer, sim. Ou pelo menos querer um pouquinho, né? Pelo menos querer um pouquinho. A menos que ela tenha realmente problema. Eu não posso, porque eu Mas tô... por isso que é importante né? o diálogo, né? Exato. Algum problema que impossibilite a mulher. Eu não posso ter penetração porque eu fiz um teste vaginal, aí eu não posso. É uma situação. Agora a mulher, não, eu não quero porque eu não quero só. E se eu for, é contra a minha vontade. Seu casamento tá acabado. Procure uma maneira de se relacionar. Largue, case com outro quando você estiver bem, mas a espinha dorsal do casamento, entre outras coisas, é o sexo. Ou Então, conversa, uma vez né? que um do outro não conseguiu fazer, ele destruiu. O casamento dele explodiu, implodiu. Uma Na coisa verdade, é um dentro dia, pra né, fora. cara? É bom, a gente tá falando de uma frequência. Ah, Exato, de uma eu tô falando, frequência. eu, por exemplo, tô falando mais num dia, Um assim. dia, a pessoa Por tá- exemplo, a tá. pessoa tá cansada, Ah, não, a mulher isso tá aí não. cansada, às Ah, vezes, não, aí aí não não, quer. aí eu já não. não concordo. Aí não. Agora, sempre realmente acho que tem É- algo de errado. É uma pergunta muito difícil, né, Letícia? Olha que pergunta Relacionamento sem difícil. Sexo é amizade. É amizade, sim. Né? Agora, por que não tá querendo transar, a gente resolve no diálogo. Isso. Eu acho Não que esse resolveu tema no daí é um diálogo. podcast. Esse Sim. tema dele é um Isso é podcast. Sabe por quê? muito Porque a comum, gente né, vai mano? abrir Isso muitas todo mundo- vertentes. Não quer transar por causa porque de daí quê? Às vezes é anticoncepcional. organismo, é alguma doença, ou é porque o cara me trata mal, é porque... Aí Por tem vários isso o motivos. diálogo. Eu acho que seria um motivo de separação e que seu relacionamento acabou mesmo se fosse nu e cru, como foi a pergunta. Tipo E ela assim, nunca mais querer. eu não quero mais. Não, por ela achar que ela não tem obrigação sexual. Eu acho que o ela não, se for 1, 2 ou 3 ou 10, não importa. Só da mulher entrar no Achar casamento. que E o homem também, Ela não vai só a tá sendo mulher. egoísta. Ela Gente, vai mas entrar no o relacionamento. sexo não é uma obrigação. Mas eu acho que é a O espinha dorsal do sexo, casamento. ele é o transbordar do relacionamento Sim, bom. concordo. Sim, Então aí não ele é não pode correr por várias obrigação. formas. Seria não, muito sim. superficial basear o seu relacionamento só em sexo, né? Não. Relacionamento é muito mais que isso. Mais que sexo. Gente, pelo amor de Deus. É aquilo que a gente tá falando no início. Um cara viciado em pornografia e que não sabe se segurar, não sabe guardar a própria energia sexual e utilizar ao seu favor e tá ali trazendo esse lado disfuncional. Eu acho assim. E é exatamente por isso que muitas mulheres, elas estão 30, 20 anos casadas, transando todo dia, sem vontade, sem saber o que é orgasmo, porque elas acham que é uma obrigação. Então elas só fazem. O cara se satisfaz. Mas aí o que eu acho? O diálogo. Conversar. Por que que eu não tô sentindo atração? O autoconhecimento. Por quê? Se eu escolhi sendo que no início eu senti atração, por que que agora eu não tô sentindo? E aí que vem a conversa. Mulher que nunca nem chegou ao apimentar. orgasmo. Nunca chegou. né? Então o cara não liga. Entende? Mano, tem obrigação Então, aqui no casamento. olha que interessante. Eu Vocês acho estão que o falando- sexo tem que ter sim. Ah, Tá tão bom a conversa de vocês tem e a que maneira ter, que gente. vocês pensam. Relacionamento sem sexo é Mas não todo amizade. dia. ajuda Agora, aí, ó. eu fazer sem vontade, Sem vontade. ou fazer por obrigação, ou só pra satisfazê-lo, tem alguma coisa Mas que precisa ser ser fiel é conversado uma aí, né? obrigação do casamento também. Ser fiel é uma obrigação. sim. Tudo é uma obrigação do casamento. Tipo assim, quando você tá casado, tudo que foi o sexo faz parte do que você falou assim. Eu já ouvi essas palavras. Relacionamento sem e sexo é amizade. também me incomoda. Isso, então. Tipo assim, não dá pra pensar que é uma obrigação. É uma obrigação pro homem e pra mulher, eu acho que é. Também Só acho. que tem os motivos de não tá rolando. E aí tem que entender E aí porra de que tem motivo a é esse, conversa, caralho. o Olha que diálogo, interessante. apimentar. Sim. Às vezes a mulher não chega no orgasmo porque o homem não olha pra ela, só olha pra si. Aí ele tem primeiro, aí depois não quer mais. Aí ela fica lá que nem uma boba, entende? Então o diálogo, a conversa, às vezes fazer terapia em casal também é legal pra trazer essa química de novo, essa vontade de novo. Aham. E eu acho que não é motivo pra separar. Tipo, não é motivo pra separar, mas é motivo pra conversar e resolver. É. Tem que resolver. Exatamente. Letícia, Não, veja não é bem. certo passar o resto da vida sem. Porque, pô. Existe um termo em inglês que eles meio que padronizaram essa frase porque é um Have to do. comportamento. Ele chama. Qual é? Que nem você fala no começo. Tem um termo que eles padronizaram porque eles conseguem entender muito bem esse pensamento e que o brasileiro não sabe e sofre muito por isso. E entra nesse assunto que você falou: diálogo e analisar, que nem você falou. Sexo sem casamento é amizade. Sabe por quê? Esse é um termo perfeito pra você usar, que é esse termo em inglês que chama mutually exclusive. Então são coisas mutuamente exclusivas. Quando uma coisa anula a outra, a gente tem muita dificuldade de entender coisas que se anulam. Vou dar um exemplo.
solteiro e casado, o casamento anula sua vida de solteiro. Com certeza. Certo? Você casou, você não é solteiro. Só que as pessoas têm dificuldade de analisar comum na prática. Caralho, As pessoas foda. são casadas e querem ter vida de solteiro. Sei. Eles não entendem O que benefício. uma coisa anula a outra. Entendeu? E aí querem brigar com a realidade. Aí o casado que não entende o mutually exclusive, ou seja, que as coisas são mutuamente exclusivas e uma anula a outra, é o casado querendo ter no vida de solteiro, e aí ele não tem nenhuma vida feliz casado, ele não é nem casado nem solteiro, ele não é nem feliz casado, nem feliz solteiro, porque ele não entende que as coisas são, por exemplo, outra, mutually exclusive. O que uma coisa que anula a outra? Eu morar com meus pais e ser independente. Morar com meu pai não me deixa independente. E por que que as famílias sofrem? O jovem sofre e a família sofre? Porque ele mora com o pai e quer ser independente. Uma coisa exclui a outra. Então a gente tem que começar a entender coisas que uma exclui a outra. Por exemplo, casamento sem sexo é mutually exclusive. O sexo, a falta de sexo dentro do casamento exclui o seu casamento. Você entendeu? Não é a pergunta, a gente já tá num outro patamar. Não é, por exemplo, vamos imaginar que o sexo não ocorreu por um braço. Vou dar um podcast aqui. Tem aquele filme. Eu tenho lugar Qual que é de aquele filme falar, que aquele hein? cara fica aleijado? Que ele sofre um acidente, que ele é muito rico e a menina vem cuidar dele. Como eu era antes de você? Como eu era antes de você, que ele fica na cadeira de rodas, que eu choro que nem filme de cachorro. Rapaz, eu choro que nem criança nesse filme. Eu também chorei. Você lembra que ele fica e entenda, quando ele vê que ele sexualmente não é capaz de Ele atendê-la, libera a menina. ele libera ou não quer um compromisso sério, porque ele entende que a falta de sexo anula o casamento. Entende? Então, Mas hoje a gente briga muito. E existem coisas pequenas, por exemplo, a perversão sexual, tanto do homem quanto da mulher, Sim. de ser um homem ou uma mulher preparada para o casamento. A sua vida pervertida não te qualifica para um relacionamento sério e duradouro. Ele mancha o seu passado, ele mancha a sua reputação a ponto de você praticamente anular a sua possibilidade de ter um relacionamento completo. Aquele relacionamento de príncipe e princesa. Você pode ter um relacionamento, mas capengando, meia vida. Por quê? Porque tem atitudes hoje que excluem o seu futuro. São coisas que você faz hoje que você vai pagar pro resto da vida. Te condenam. Tem coisa hoje, Letícia, Jéssica, raciocina comigo. A gente leva na brincadeira, mas tem coisas hoje que pode condenar o meu futuro e eu levo como se nada tivesse acontecendo. Vai guardando no baúzinho, guardando. Exatamente. Eu posso fazer, eu não vejo consequência, hoje eu posso, ninguém fala nada, a gente tá numa modernidade aí. Mas se as pessoas descobrem, você anulou seu casamento.